Programa Mais Casa. Oferecimento Produtel, iluminando seus projetos. Boa tarde para vocês. Hoje o nosso Mais Casa começa assim, leve, vibrante, com um espaço criativo. Estamos falando mais sobre áreas externas, como valorizar esse ambiente tão importante da casa. E por aqui nós temos cores, texturas, soluções também que envolvem muita tecnologia. Logo mais teremos a participação do arquiteto André Henning, apresentando mais de tudo isso para vocês de casa. Também vamos falar sobre piscinas. O Franklin Gasperini traz uma sugestão simplesmente luxuosa para vocês. Seu terreno no loteamento Bem Viver em Foz com entrada facilitada. Logo mais, a Emily Torresan traz os detalhes. Você também vai conferir dicas de como usar colares decorativos para dar mais personalidade e elegância a diferentes ambientes da casa. E ainda um toalete assinado pelas arquitetas Júlia Tomita e Patrícia Ampessan, que explora tons sóbrios, materiais nobres e muito luxo em cada detalhe. Preparados? Então vem com a gente que o Mais Casa de hoje vai te surpreender. Sabe aquelas varandas, áreas externas que são um convite para relaxar e recarregar as energias ao mesmo tempo? Hoje vamos inspirar vocês com uma proposta que foge do convencional, traz cores mais intensas e ao mesmo tempo um espaço que é para descarregar e realmente relaxar em casa. Projeto do André Henning na Casa Cor Paraná. E para falarmos mais sobre essa integração que traz cor, traz vida para casa também, estamos com o André Henning, nosso convidado mais uma vez. Seja muito bem-vindo, parabéns pelo espaço. Obrigado pelo convite. E aqui a gente tem muita referência, muita ideia pensando nessa conectividade, dentro, fora da casa. É importante que haja essa sintonia também, André? Com certeza, né? A gente sabe que hoje o dentro e fora ele acaba virando uma coisa só. E a nossa ideia aqui foi demonstrar isso também, a partir de uma ideia de que não precise ser aquela trava, aquela barreira entre o dentro e fora esteticamente muito desconectado. Por isso aqui a gente vem de um espaço que ele vem de dentro, vem para a área de varanda e tudo é conectado e fluido de uma coisa só. E tem várias sugestões, a gente vai mostrar para vocês logo mais sobre as coberturas também, mas a gente vai iniciar aqui nessa parte da varanda, aqui na parte de cima. Tem uma ideia interessante também, né? Às vezes, não quero deixar tudo fechado. Tem uma sugestão aqui também. Exato, a nossa ideia foi justamente ter essa parte de lugar ao céu, né, totalmente aberto. Nós temos um umbrellone aqui que é muito interessante, que ele vem da parede, então ele não ocupa aquele espaço do pé, muitas vezes que incomoda, no lugar menor. E a gente consegue ter aqui a ideia do sofá, que a gente desenhou ele linear fazendo todo o trajeto, mas com pequenos cantinhos justamente para ter aqui a área do comer, tomar um cafezinho, alguma coisa mais assim. E depois lá eu falo que é a área do vinho, uma outra parte. Agora, André, quando a gente pensa em um espaço, que aqui no mesmo ambiente tem a parte fechada e a parte aberta, como que faz com o piso aqui nesse caso? Nesse caso a gente escolheu aqui um piso muito legal, que é o piso Fougère, né? Que ele é um piso que ele é como se fosse pedrinhas, né? Com uma resina que quando ele é colocado de forma monolítica, a água passa por ele. Então a gente tem ralos aqui no ambiente escondidos e a água pode vir, pode chover sem problema nenhum, que a gente não tem esse dentro e fora também, e ele é um piso super tranquilo para ter em casa de uma forma segura. Nosso mobiliário todo foi feito com mobiliário de área externa, né? Por mais que eu tenha uma área aqui que teoricamente a chuva não chega até ela, a gente tem a cobertura em vidro que o sol poderia fazer esse mobiliário também desbotar. Então o que a gente acabou optando por de fato fazer um desenho de um sofá que eu ponha o tecido de área externa, aqui todo o metal, toda a parte da espuma, todo trabalhado justamente para essa área. E agora um outro detalhe interessante também aqui nesse espaço, área externa, mas tem uma certa delimitação aqui, né? Os cobogós, quando a gente pensa nesse ambiente, eles também deixam charmoso aqui. Deixam, eu sou um apaixonado por cobogó, sabe? Eu adoro usar nos meus projetos e aqui a ideia foi justamente isso, né?
tanto delimitar o espaço, causar uma pequena área de privacidade aqui, que eu acho que faz muito sentido, e trazer um pouco dessa cor, do elemento também da organicidade dele, eu acho que fica legal para o espaço também como um todo. Então eu limito aqui e do outro lado para abraçar. Um espaço bem aconchegante por aqui, com lareira também importante, com esse friozinho de Curitiba. Aqui precisa, né? A gente não consegue fugir. Essa é uma lareira a álcool, que tem a facilidade de a gente colocar em qualquer lugar de uma forma muito prática. E aqui ela funcionou de uma forma também da delimitação do espaço, né? Então eu venho com os sofás aqui e eu faço ela funcionar tanto pro lado de lá quanto pro lado de cá. Então eu gostei do jeito quase escultórico que ela ficou aqui, né? Paisagismo aqui ao redor, os vasos, ele acontecendo. Quando a gente pensa em uma área externa, não tem como fugir disso também. E é importante que seja incluído no projeto e tem maneiras diferentes para colocar esse paisagismo. Com certeza. Aqui a gente tem que pensar que a biofilia está muito integrada no projeto e ela vem tanto da parte lá de dentro, digamos assim, da casa, para a área de varanda, com plantas que tem que se adaptar, né? Lugares que precisam de mais sol, de menos, mais rega, menos rega. Pode ver que aqui as folhagens maiores, elas já estão na área mais varanda. E as folhagens menores, elas vão ficando nessa área mais de sombra, com menos proteção. A parte de cima aqui também, ela é muito interessante, tem claridade passando, esse trabalho diferente de tecidos. Sim. Apresenta pra gente mais dessa cobertura aqui em detalhes agora. Pois é, aqui o pessoal tá adorando esse tecido, porque a gente quis trazer um pouco de ousadia na estampa, né? Vindo com o branco, o vermelho, trazendo de uma ideia que você pode colocar num pedaço do espaço, ou como aqui, que eu posso fazer ela ser retrátil, e aí para que vir com um tecido neutro, padrão, né? Vamos ousar também, vamos trazer um pouco de cor, trazer um pouco mais de textura. Ficou incrível, o efeito visual que também até mesmo para escapar um pouquinho do sol de vez em quando, né, gente? Uhum. Agora, nessa tela aqui, é uma obra de arte, inclusive a gente quer saber mais da história dessa tela aqui. Pois é, você sabe que essa aqui é uma obra que o pessoal pode ficar impressionado olhando, né, para ver a tinta nela, mas eu falo que a tinta que tem aqui, ela não é a tinta a óleo nem acrílica, e sim a tinta de impressora, porque ela é uma obra 100% digital. Não é inteligência artificial, é o meu designer, o Frank, que arrasa aqui junto comigo. A gente foi fazendo o desenho mesmo de pincéis digitais, criou essa obra totalmente de forma digital e imprimiu num papel de parede para dar essa textura de linho e parecer de fato uma tela. Então eu poderia deixá-la no tamanho que eu quisesse, mudar a cor, brincar com ela do jeito que eu desejasse para o ambiente. Aqui a gente quis fazer ela bem protagonista do espaço. E quando a gente mostra para o pessoal as inspirações, principalmente em mostras de arquitetura, em casa, normalmente o pessoal tem receio. Ai, o que eu coloco de decoração? É um itemzinho, o outro muito pontuado, com medo. E aqui a gente vê toda uma composição. Qual que é o teu ponto de partida, assim, para trazer criatividade, colocar sem medo de ousar e acertar também aqui nesse espaço? Olha, eu acho que aqui é aquela ideia de casa com cara de casa, né? A gente não ter medo de juntar as nossas memórias, de ser maximalista, de trazer outros elementos também. E aqui é isso que a gente acabou incluindo. Se você for ver, eu tenho vários elementos aqui que vêm da minha casa, vem da casa da minha mãe, que era da minha bisavó, junto com coisas de lojas parceiras, junto com elementos super modernos. Eu falei primeiro, bom, tudo que eu tenho é isso. Agora deixa eu brincar. E vai colocando, acho que essa é a dica do pessoal de casa, né? Não ter o medo de colocar, porque tem coisas que às vezes não combinam entre si, mas quando colocada num conjunto, faz combinar. E é isso que a gente quis mostrar aqui com essa composição de diversos elementos. E nos detalhezinhos, né? Até mesmo um potinho de ração aparecendo aqui, combina com as cores. Tem que incluir a família inteira nesse projeto. Com certeza, você sabe que a gente quis fazer esse espaço com o potinho, então a gente inclui de uma forma que não fica aquela coisa caricata, né? De parecer que está causando um ruído no espaço. E sim, ele de fato faça parte do espaço, né? Porque hoje o pet, obviamente, tem seu lugar, né? Eu falo que ali tá o pratinho, mas com certeza ele deitaria nessa poltrona aqui, né? Que tá bem a cara de pet. Tem que ser tudo muito versátil aqui nesse espaço também, né? Hoje uma inspiração incrível para a área externa. A gente amou conhecer mais o teu projeto. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço você, todo mundo que está em casa também, espero que tenha inspirado. E várias dicas fugindo do convencional para vocês ousarem de vez com as dicas, claro, do arquiteto especialista aqui na nossa edição. E depois do intervalo, tem oportunidade para você adquirir o seu terreno no Bem Viver em Foz. E você vai conhecer o projeto do arquiteto Franklin Gasperini, com dicas para criar uma área externa sofisticada.
conquistar o seu terreno em Foz do Iguaçu com entradas facilitadas, 5 vezes de R$1.000. Estou falando do Bem Viver, com uma excelente localização aqui na cidade, um lançamento da IF Lançamentos e, claro, apresentamos mais de tudo isso para vocês agora aqui no nosso Mais Casa. E para mostrar mais de tudo isso para vocês aqui hoje no nosso Mais Casa, estou com a Emily Torresan, ela que é sócia e gestora da Iguacom. E a gente quer entender também sobre essa oportunidade para quem está nos acompanhando, por que está tão imperdível assim, Emily? Bom, o Bem Viver é um lançamento que nós já estamos acompanhando desde o início, né? Somos a imobiliária que mais vendeu até o presente momento, com um dos nossos principais corretores ali. E é a região, né? Uma região que veio com essa expansão, veio com essa valorização aqui para a região norte. Então, foi um conjunto de processos, de informações e contando, claro, com a Lote Grande, que é uma construtora, uma loteadora, que já tem um renome, então a gente consegue levar isso para o cliente com uma credibilidade maior já. E o sucesso também se deve à entrada facilitada, gente. São 5 parcelas de R$1.000 e o saldo a partir de R$ 864,91, com condição também para você que tem um carro, quer dar no negócio, também é possível mediante a avaliação e a localização aqui também é excelente, obras já em andamento, para que seja entregue o quanto antes também. Exatamente, então para esse perfil do cliente que está buscando ou investir ou até mesmo morar, essa facilidade no pagamento ajuda demais nessa potencialização das vendas, né? Porque você acaba, às vezes é um valor que você não consegue deixar guardado, mas você colocando, investindo num patrimônio, acaba tendo uma rentabilidade ou logo aqui daqui 2 anos já liberado para construir. E para quem está passando aqui pela região, também na região norte de Foz do Iguaçu, pertinho da Avenida Tancredo Neves, são terrenos de quantos metros que nós temos por aqui? A partir de 250 metros. Agora, sobre o canal para adquirir o seu terreno, como o pessoal faz para entrar em contato também, saber mais, agendar uma visita aqui pessoalmente? Entra em contato com os nossos corretores da Iguacom Imobiliária, que vai ficar o telefone aqui, ou procura um dos corretores nos plantões de lançamentos da IF. Inclusive, sucesso de vendas muito se deve também à solidez da construtora que está por trás de tudo isso. Para quem está pensando em adquirir, é importante considerar também. Exatamente. A Lote Grande, além do lançamento aqui, já tem outros lançamentos previstos em outras regiões e já tem alguns outros lançamentos que foram sucesso de venda, como Vita Vilas, de Maria Júlia e alguns outros empreendimentos. E claro, a Iguacom também faz parte do grupo, né, que está responsável pelas vendas da IF Lançamentos, e esse sucesso também se deve a tudo isso, né, a divulgação, conseguir mostrar o potencial aqui da região para o público interessado, tudo isso é essencial. Exatamente. Hoje nós fazemos essa ponte, né, entre o cliente e a construtora. Então, esse elo é um elo, uma parceria de sucesso. Então, uma dica importante para você também já aproveitar, correr e garantir o seu terreno aqui no loteamento Bem Viver em Foz do Iguaçu. Uma piscina bem projetada vai muito além da estética. Ela pode transformar a área externa em um verdadeiro espaço de convivência, lazer e contemplação, reunindo conforto, tecnologia e arquitetura em perfeita harmonia. E agora a nossa inspiração para vocês é ambiente externo, como projetar esse espaço tão especial da casa. Claro, com o arquiteto Franklin Gasperini, nosso convidado de hoje mais uma vez aqui no programa. Mostramos em outra edição o interior da residência e hoje esse espaço aqui, que merece um conteúdo exclusivo também. Surgem muitas dúvidas, né? Como aproveitar o potencial da casa na área externa, e tem muitas possibilidades, né, Franklin? Boa tarde. Boa tarde, Fran, tudo bem? Com certeza, acho que aqui foi um dos pontos principais do projeto, foi valorizar a área externa, né? Eu acho que o ponto principal, quando a gente começa o projeto de área externa, é o terreno. E aqui a gente tinha essa possibilidade, a gente tem um terreno, tinha um desnível grande, então a gente levantou a piscina, trouxe a ideia da borda infinita, para valorizar a vista que a gente tem aqui, né? Inclusive, o revestimento escolhido para essa piscina também é bem diferente. Qual é ele? Sim, ele é bem diferente do convencional, do que a gente vê por aí. Ele é um revestimento mais claro, releitura do travertino, e ele deixa a piscina com uma cor mais clarinha, né? Um azul mais claro. E olha só que incrível, gente. Nesse espaço de lazer com piscina temos um telão aqui, inclusive ficou incrível. Até a posição aqui, tem uma posição ideal para colocar no espaço? Sim, depende de cada caso, né? Aqui nesse caso a gente quis valorizar o espaço da piscina e de estar que a gente tem aqui na área externa, né? Então a gente trouxe o telão nessa posição, e sem contar que a gente tem um pôr do sol lindo aqui, tem uma vista muito bonita, então a gente quis valorizar isso, trazendo a ideia do telão também.
Ficou muito interessante, né, gente? O espaço como um todo, a arquitetura da casa é uma arquitetura mais clássica, na questão dos muros, paredes, aqui tudo comunica nesse mesmo sentido também? Sim, a gente tem então as molduras que continua, né, do projeto aqui na fachada, a gente tem os muros com detalhes também em moldura, traz essa ideia do projeto. O revestimento que a gente tem aqui em travertino também, um pouco mais rústico, mas ainda trazendo essa ideia do travertino que continua na piscina, então tudo conversa, né? Que tudo tem que ser pensado pro tempo, né? Para ficar no tempo. Então, desde o mobiliário que a gente tem aqui, a pedra da escada, ao piso, é tudo pensado para que não tenha problema futuro, né? Vocês observaram também que temos o paisagismo aqui no entorno, até mesmo a escolha dos vasos é muito importante. Às vezes coloca uma peça que destoa, acaba estragando toda a composição aqui. O paisagismo é o toque final, né, do projeto. Acho que ele complementa, dá aquele detalhe final e é muito importante. Então, desde as plantas que a gente vai utilizar, aqui a gente trouxe uma ideia de umas árvores maiores para complementar a vista que a gente tem aqui. Os vasos foram pensados, escolhidos a textura, né, principalmente para trazer essa beleza que a gente queria no ambiente, mais clássico também. Então, tudo faz parte aqui. E claro, também é muito importante que tenham espaços aqui para que as pessoas aproveitem, recebam os amigos também, que é o caso desse ambiente aqui. Exato, né? Aqui a gente tem um ambiente externo, com móveis para ambiente externo. Então, todos os móveis que podem ficar no tempo, podem ficar na chuva, no sol, né? E é um complemento aqui para receber, né? E ficou muito bacana. Vocês notaram, temos texturas, materiais aqui bem gostosos, até mesmo o tapete. Tem pessoas que olham na loja, material para área externa, tenho dó de colocar, mas não é o caso, né? Que a gente consegue observar que fica aqui realmente. Não, isso aqui chove aqui, não tem problema nenhum. É para isso, né? Um tapete de corda náutica, então próprio para isso, e ainda tem toda essa beleza, né? Essa questão mais orgânica aqui dele. E o interessante do projeto de hoje é essa integração. Vocês notaram todo esse ambiente externo aqui e conecta com o restante da casa, ou seja, amplia as possibilidades também na hora de receber, Franklin? Sim, você integra a casa toda, né? Então a gente pode abrir todas as portas aqui que você consegue receber várias pessoas, integrando em vários ambientes também. Acho que isso faz total diferença. Queria agradecer mais uma vez a sua participação com a gente aqui no programa. Obrigada. Obrigado a vocês, Fran. Obrigado. Vocês gostaram das dicas? Lá no Instagram do Mais Casa vai ter mais fotos para vocês e detalhes dessa produção linda com Franklin Gasperini para o ambiente externo. No próximo bloco, um toalete luxuoso assinado pelas arquitetas Júlia Tomita e Patrícia Ampessan. E ainda como usar colares decorativos para valorizar diferentes ambientes da sua casa. Sofisticação e ousadia marcam este banheiro assinado por Júlia Tomita e Patrícia Ampessan. Tons escuros, materiais naturais e uma iluminação que valoriza cada detalhe criam uma atmosfera elegante e acolhedora. Uma inspiração para quem busca transformar o banheiro em um espaço de bem-estar e experiências. Vamos descobrir os conceitos e as escolhas por trás desse projeto. E agora a gente vai mostrar mais detalhes para vocês desse espaço. Júlia, qual é o principal conceito que vocês quiseram trazer aqui? Então, aqui pro toalete da casa, a gente pensou em um ambiente mais cênico, até porque ele ia atender as festas que aconteciam aqui. Então viemos com materiais mais escuros, o piso, a marcenaria, os objetos soltos, os metais, tudo para criar essa atmosfera mais intimista. E é um espaço que a gente fala que ele parece artístico, né? Essa iluminação mais escura. Agora o espelho aqui também, ele é um grande destaque. É uma peça diferente que vocês colocaram aqui. Isso, o espelho é um show à parte. Então a gente trouxe ele aqui pro banheiro para fazer essa composição com um todo. Ele estava em uma exposição na França. Ele por si só chama bastante atenção. A gente trabalhou bastante com a iluminação indireta e também as iluminações pontuais para os nossos objetos soltos. Optamos pelos materiais mais escuros, pensada para trazer esse ambiente mais intimista mesmo. E agora uma dica para quem está nos acompanhando também. Detalhes que a gente vai observando. Tem peças assim que são peças de exposição e tem dicas que o pessoal pode replicar em casa também, que é o caso das plantas aqui. Aqui o que vocês trouxeram, que trouxe um impacto também para esse espaço, é uma dica também que o pessoal pode replicar. A planta é uma forma de você ambientar o espaço de maneira bem fácil e fica muito bonito. Então
tendo um vaso em casa, ela dura, então tem uma certa durabilidade, então é bem interessante de fazer em casa. Faz toda a diferença. Agora a gente vai mostrar mais detalhes aqui do ambiente como um todo para vocês. E agora algumas características para vocês nessa lateral aqui. Como que foi trabalhada essa marcenaria, Patrícia? Essa marcenaria a gente usou um tom de madeira embuia, que era para trazer esse ar mais sofisticado do nosso ambiente que a gente queria, cênico, para trabalhar com as luzes e que fizesse uma composição excelente também com as nossas obras de arte, né? Então a gente tem essa peça que foi finalizada exclusivamente para o nosso ambiente. A gente trabalhou com curvas para conseguir levar as pessoas que viriam das festas, dos eventos, direcionar ela para o nosso reservado. Foram mais materiais que trouxessem esse toque mais sofisticado para o ambiente. Agora, algo que está super em alta, falando sobre inspiração para lavabo, sala de banho, banheiro, seja ele residencial ou mais comercial, é a utilização da cerâmica. A cerâmica ela voltou a ser utilizada para trazer esse aconchego, essa memória também de casas mais antigas, então traz esse afeto. E a gente buscou utilizar ela tanto no piso quanto revestir paredes e até no forro a gente utilizou, que é para mostrar que tem essa diversidade de aplicação nos ambientes. E internamente a gente vai ver que a gente usou o mesmo revestimento cerâmico, só que em outra cor, para trazer o nosso conceito do contraponto. A gente ficou encantados em conhecer aqui mais do projeto de vocês, com muita referência de arquitetura e inspiração. Fica a dica também para quem está nos acompanhando, quer fazer aquele projeto especial, não é mesmo? Isso, exatamente. E a gente fica feliz, a gente espera que a gente tenha inspirado a ideia de vocês num projeto que vocês vão ter no dia a dia na casa de vocês. E faz toda a diferença, assim como vocês acompanharam no exemplo de hoje. A gente vai finalizar com mais imagens e detalhes agora aqui no nosso Mais Casa também. Os colares decorativos deixaram de ser apenas um item artesanal para ocupar verdadeiros destaques na decoração. E claro, hoje vou mostrar para vocês como usá-los para valorizar ainda mais a sua casa. E a primeira inspiração para vocês são os colares na parede. Aqui uma composição amadeirada ao fundo e temos peças mais imponentes, trabalhadas em corda e com a madeira também, com esse toque bem artesanal. O diferencial é que temos suportes na parte de cima, também em madeira, para valorizar e muito essas peças. Trazem uma certa imponência para o espaço e você pode optar por combinações mais neutras, como nesse caso, ou até mesmo uma tonalidade ainda mais ousada. Inclusive, uma alternativa bem diferente para substituir os tradicionais quadros e deixar a sua casa muito mais estilosa. E olha essa peça que diferente, gente. Colares também combinam e muito com a mesa de jantar, em especial com essa mesa aqui amadeirada. Olha só o charme que fica uma peça dessa. E você pode inclusive manter como centro de mesa durante um jantar especial, sem falar que traz aquela elegância, o toque que faltava na sua decoração também. E olha só essa peça, gente, que diferente, uma composição toda em pedra natural. Nesse caso aqui são pedras de ágata que traz um significado bem forte, associado à cura, renovação das energias também. Uma peça bem interessante para você ter na sua casa e a utilização dela é bem versátil. Aqui nesse caso, vou mostrar para vocês, é para fazer uma composição bem bonita numa mesa de centro, mais baixinha, numa mesa lateral ou então até mesmo no quarto. Afinal de contas, tem um significado bem bonito também. Já quero saber se você gostou das nossas dicas de hoje, utilizando os colares na decoração. Além de trazerem textura e aconchego, eles criam movimento nos painéis de madeira, proporcionando mais conforto visual e leveza para os ambientes. Também podem ser usados para compor volumes e preencher espaços de forma sofisticada, valorizando a composição com um toque orgânico e contemporâneo. Um detalhe que transforma e traz ainda mais personalidade para a casa.
Chegamos ao fim da nossa edição de hoje do programa Mais Casa, com inspiração para a área externa, piscina. Trouxemos várias dicas para vocês aqui. Esperamos que vocês também consigam aproveitar muito do que a gente mostra aqui no programa para adaptar à sua realidade, ao projeto da sua casa. São referências que com certeza vocês vão conseguir extrair um pouquinho da essência aí para o seu projeto. E já sabem, em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Mais Casa Oficial, tem bastidores, fotos, e vocês também acompanham mais os nossos dias de gravações, dicas extras lá postadas em primeira mão. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code, aqui tem o nosso canal do YouTube com a edição de hoje e outros conteúdos na íntegra também. Um excelente fim de semana e até sábado que vem com muito mais inspiração de arquitetura aqui no nosso programa Mais Casa. Programa Mais Casa. Oferecimento Produtel, iluminando seus projetos.